Boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, sou coordenador do Trabalhista, tá? E hoje aqui eu fiquei com a árdua tarefa de falar sobre a parte processual da reforma trabalhista. Tá? Nós podemos, assim, traduzindo, eu vou tentar traduzir porque a parte processual tem muitos termos jurídicos, então eu vou tentar traduzir de uma forma mais coloquial, tá bom? A reforma trabalhista ela pode ser dividida assim, na parte material, que é o que o Thiago acabou de falar para vocês, que é a hora extra, a equiparação salarial, a matéria de direito, tá? E a parte processual. Parte processual, o que é? É o dia a dia do advogado. São os prazos, recursos, é o que acontece ali na parte contenciosa, tá bom? E falar um pouquinho de terceirização. Ela não foi abrangida com veemência na reforma, até porque tem uma legislação específica, inclusive bastante recente desse ano, que trata sobre esse assunto, então a gente vai abordar também, tá bom? Vamos lá. A relativização da hipossuficiência do trabalhador. Esse tema foi abordado pelo Paulo, pelo Carlos e até o Thiago também tocou nesse assunto. O que é esse palavrão difícil aí de relativização da hipossuficiência? Como falado pela Valéria lá no início, a CLT é de 1943. Então, uma era industrial em que o empregador ele tinha, tinha mais poder do que o trabalhador. Tá? O empregador, a balança ela era desmedida. Ele tinha muito mais poder sobre o trabalhador e o trabalhador ficava numa situação difícil de negociar com o empregador. Tá? Então a CLT ela era super protetora ao trabalhador, ela dava mais direitos ao trabalhador para tentar equalizar essa balança. Certo? Hoje em dia nós não podemos dizer que ainda é dessa forma, porque hoje em dia com sindicatos totalmente atuantes como o nosso, é um exemplo bastante claro, temos aí bancários, metalúrgicos, que são os maiores aí do Brasil. Eles chegaram a... essa balança já está equalizada. Então, como a CLT ela previa essa super proteção ao trabalhador, essa balança acabou ficando desmedida ao contrário. O trabalhador ele começou a ter um pouco mais, ele se sobressaiu em cima do empregador. Com isso, a reforma ela trouxe o seguinte artigo. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação que se refere o caput aplica-se às hipóteses previstas no 611-A, que é o que o Paulo falou, que é o que fala que o acordo coletivo pode prevalecer sobre a lei, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que receba salário mensal igual ou superior 2 vezes o limite máximo do benefício. Que é o que o Thiago falou do RGPS, que hoje está em R$ 5.500 mais ou menos, 2 vezes por volta de R$ 11.000. Tá? Então, um trabalhador que receba o salário por volta de R$ 11.000 e tenha diploma de nível superior, a empresa pode fazer uma negociação diretamente com ele. E isso sobrepõe a preponderância sobre os instrumentos coletivos. Tá? O que a reforma quis dizer com isso? O cidadão que tem nível superior, que ganha acima de R$ 11.000, ele sabe o que é bom para ele. Ele consegue negociar em nome próprio. Ele não precisa de uma representação para fazer essa negociação para ele. Então, isso traz mais autonomia para a empresa para negociar, inclusive para o trabalhador. Ele pode negociar cláusulas que são mais favoráveis a ele. Tá certo? Exatamente. Por aditivo ao contrato, individual a cada um dos trabalhadores. Jurisdição voluntária. Isso daqui, assim, como o Thiago, a gente está trazendo algumas mudanças, muitas delas podem não se aplicar a nós. Essa é uma delas. É uma novidade na CLT, não tinha previsão antigamente. O que é isso aqui? É o acordo extrajudicial. Como é que se fazia? Acordo extrajudicial, até nas empresas privadas, existiam muito as casadinhas. Não sei se já ouviram falar disso daí. Geralmente com altos executivos que tinham muitas verbas. Quando saía da empresa, tinham muitas verbas a receber. A empresa falava assim, ó,
Cara, se você sair, eu vou ter que te pagar 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões, eu já vi decisões aí até de 4, 5 milhões. Então falou assim, ó, só que eu não posso te pagar tudo isso, verba rescisória é irrenunciável, você tem que ir lá e pagar. Ó, posso te pagar isso só que por 10 vezes, 20 vezes, 10 anos, não sei, fazia um acordo lá com o cara. Pegava o mesmo advogado do jurídico da empresa, representava os dois, ia lá, fazia, ó, entra com uma ação trabalhista, o nosso advogado representa você, você entra com uma ação, a gente vai lá fazer um acordo na justiça, homologa, tá tudo certo. O que é isso? Fraude. Está fraudando o pagamento de verbas rescisórias, certo? Na reforma, o que ele trouxe? O processo de homologação de acordo extrajudicial terá por início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Até aí, beleza. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Então, não pode ser o mesmo advogado. Então, vai ter que envolver, se for fraudar, tem que envolver mais um na quadrilha aí. Faculta-se ao trabalhador ser assistido por advogado do sindicato. Isso nem precisava estar aí. E o advogado não dá para representar a categoria, mas é expresso que ele pode ser representado pelo sindicato. Tá? Então, acaba, pelo menos eles estão tentando acabar com esse negócio de fraude que existia muito. Tá? Apesar da gente não viver essa realidade, mas tinha bastante. Isso envolvia uma série de coisas. Quando ia fazer o acordo lá na justiça, fazia tudo como verbas indenizatórias. Aí você não recolhe imposto de renda, não incide nenhum imposto. Isso também causa prejuízo ao fisco. Então, com isso daqui, eles estão tentando acabar com esse tipo de ação. Beleza? Honorários periciais. Esse é um grande problema, não só nosso, que acho que muita gente fica aflito aqui quando fala de perícia. Arlete, cadê a Arlete? Pelo amor de Deus. A gente já falou bastante sobre isso, e vamos falar ainda. Mas é o seguinte, como é que era antes da reforma, tá? A responsabilidade pelo pagamento é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Então o que era? O reclamante vai lá, entra com a ação, invariavelmente todos eles assinam a declaração de pobreza, pobre na acepção da palavra, o cara ganhando 15 pau por mês é pobre, beleza? O juiz dá a justiça gratuita, tem a perícia. Aí o perito vai lá, o que ele faz? Bom, periculosidade por GGD. Alguém já ouviu falar aqui? Então é o seguinte, aí o perito vai lá, ele olha, o GGD, ele pode, assim, ele pode até entender, ele olha lá e fala, pô, isso aqui se explodir não vai ter problema, está fora da edificação, tal. Porém, se eu der essa perícia aqui favorável ao reclamante, a reclamada, quem perdeu? Reclamante. Parte sucumbente. Ele paga, certo? Mas aí o juiz foi lá e deu justiça gratuita para ele. Quem paga? Tribunal. Tribunal, confesso que faz tempo, mas a última vez que eu vi, o tribunal estava pagando depois de 2 anos e tabelado. Então uma perícia que o juiz tinha arbitrado, sei lá, em R$2.000, R$2.500 uma perícia, ele vai lá e paga 300 para o cara daqui 2 anos. Porém, se ele acha algum problema naquela perícia, se apega a esse problema e dá a perícia favorável ao reclamante, quem perdeu? Reclamada. Reclamada tem justiça gratuita? Não tem. Então, 2.500 na conta dele. Sim, não estou querendo dizer nada, porém, não. Eu só expliquei a mecânica da coisa. Tanto é que temos perícias, às vezes, no mesmo prédio, que são, assim, uma perícia de periculosidade, ela é concreta. Existe um tanque, existe um gerador, existe um prédio, é ir lá e analisar tecnicamente. E nós temos laudos favoráveis, laudos desfavoráveis sobre uma mesma situação, sob a análise de uma norma regulamentadora que fala exatamente o que tem que ser cumprido. Ponto. Vamos lá, reforma trabalhista. Como é que isso está agora? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é da parte sucumbente, da pretensão do objeto, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, o que acontece? Bom, vamos terminar. O encargo será da União apenas quando o beneficiário da gratuidade não obter na ação créditos suficientes para suportar a despesa. Então, pode haver adiantamento e pode haver parcelamento. Então, vamos lá. Aí, estou com uma ação pedindo equiparação salarial, horas extras,
desvio de função e adicional de periculosidade. O perito vai lá, ele é pobre na acepção da palavra. Depois a gente vai até falar isso aqui de um pouquinho de justiça gratuita. Mas, de fato, ele ganhou a justiça gratuita. Tá? O perito vai lá e fala o seguinte: não, aqui está tudo correto, perícia favorável para a empresa. Quem paga? Ele. Só que ele tem gratuidade de justiça. Só que a reforma está falando que ele vai ter que pagar, mesmo assim. Certo? As verbas que ele ganhar no restante do processo, se ele ganhar hora extra, equiparação salarial, isso lá depois abate-se o valor da perícia, lá no final do processo. Isso, exatamente. Do crédito que ele virá a receber, ele vai abater o valor da perícia. Tá? Salvo se ele der improcedência total. Ele perdeu a ação 100%, não ganhou nem a hora extra, nem nada. Não teve crédito nenhum naquela ação. E é beneficiário da justiça gratuita, aí ele fica isento do pagamento. Certo? Não pode ter adiantamento, que é os honorários prévios, tá? E pode haver parcelamento. Se ele não conseguir pagar, se o crédito que ele receber não é o suficiente para pagar, ele pode pedir o parcelamento desses valores. Isso pode trazer uma mudança bastante razoável, porque, ao meu ver, né, acho que é até importante já falar, que tudo isso que a gente está falando, nós não tivemos tempo hábil ainda de ver na justiça como vai se comportar. Tanto aquilo que os três colegas falaram, a parte material, a parte sindical, não tem como a gente saber ainda como é que a justiça vai se comportar. A gente vai ter que aguardar as decisões, já temos decisões, hoje mesmo, de manhã eu estava lendo um boletim da ASP, dizendo das contradições de sentenças dos juízes de primeira instância. Então tem juízes julgando a mesma coisa de formas diferentes, um já na reforma, outro antigo, um em nada, com base em princípios, então a coisa está uma bagunça. Então assim, o que a gente vai ter que aguardar? Esses assuntos subirem para o tribunal regional, esses assuntos vão subir até o TST, e lá o TST tende a uniformizar essas decisões. E aí que a gente vai começar a ter uma noção do que vai ser aplicado, o que não vai ser aplicado, porque, bom, até a gente pega um exemplo da CLT antiga, artigo 384, que falava do intervalo de 15 minutos da mulher. Isso está lá desde 1943. Nunca ninguém lembrou disso. Quando foram lembrar disso? Agora, que subiu para o STF no ano passado, o STF soltou uma decisão falando que tem que aplicar. Até então, nunca ninguém tinha ouvido falar isso, raramente aparecia em reclamação trabalhista, quando aparecia o juiz nem olhava. Depois que o STF falou é válido, opa, aí todo mundo começou a pedir, até para homem estava pedindo, princípio de isonomia, exatamente. Então assim, pode ter coisas aí que vão estar e não vão ser aplicadas. Cabe a nós tentar, nós advogados que estamos ali no dia a dia, chamar isso daí, chamar a atenção dos juízes para os artigos. Bom, justiça gratuita. Como era? Suficiente a apresentação de declaração de pobreza. Tá? Então o que eu fazia? O reclamante ia lá no escritório do advogado, eu quero entrar com ação contra a empresa. O que aconteceu? Eu acho que eu tenho direito à equiparação salarial. O advogado fala, legal. Assina aqui essa procuração, essa declaração de pobreza. Ele nem perguntava, nem sabia. Eu falei, mas por que é isso? Não, você não paga a custa, você não paga nada. Pô, claro, eu vou assinar. Assina, não paga nada e toca o barco. Tá? E isso, invariavelmente, era acatado pelos juízes. Tem até um caso engraçado. Tem alguém que é santista aqui, não? Tem extinção mesmo. Brincadeira. Só folha lá, cuidado, hein, meu? Não sei se vocês lembram, mas quando o Leandro Damião jogava no Santos, ele tinha um salário de R$900 mil e ele processou o Santos, verbas trabalhistas, XPTO. E ele pediu justiça gratuita, ele assinou uma declaração de pobreza e juntava olerites de R$900 mil. A sentença, o juiz deu uma lição de moral nele, que assim, é bonito de ver. Depois, até se tiverem curiosidade, isso daí tem, se jogar na internet tem. O juiz dá uma bela de uma lição de moral, fala de Brasil, fala de uma série de coisas sobre a justiça gratuita. Então você vê a que nível que chega a banalização do pedido de justiça gratuita. O cara com um salário de quase R$1 milhão por mês, pedindo para não pagar custas de 2% de valorização no processo. Reforma trabalhista, artigo 790.
É facultado aos juízes, órgãos julgadores, presidentes, tal, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício de justiça gratuita, inclusive quanto aos traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do RGPS. A gente falou que era 5.500, 40% dá por volta de 2.200, mais ou menos isso. Então, o que nós estamos falando aqui? Vai ter direito à justiça gratuita quem ganha até R$ 2.200. Então, isso vai acabar com muitas das ações trabalhistas. Tá? A nossa realidade aqui hoje de metrô, nós temos muitas ações de empregados ativos. Tá? Então, poucos se enquadram nessa nova regra da reforma trabalhista. Então, temos que atentar, inclusive, no papel de gestores, no momento. Até o Carlos aqui comentou que a gente vai ter que chegar... Qual é o nome do chá? Chá de poejo, eu não conhecia. No momento do chá de poejo, quando conversar com o empregado, será que ele sabe disso? Será que os advogados de reclamante estão avisando sobre isso? Muitas vezes não. Então, eu acho que é importante a gente ter esse nível de transparência com o nosso colaborador. Tá? Não estou falando para ele não. Claro que tem. Eu sou um dos caras, eu sou jurídico trabalhista da empresa, eu sou a favor. Tem que entrar com ação se de fato você foi lesado. Se a empresa praticou um erro, nada mais justo do que ela pagar. Só que aí depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre banalização e etc. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para manter os custos do processo. Então é o seguinte, agora, entrou com o processo trabalhista, tem que comprovar que ganha menos de 40% para pedir justiça gratuita. Ganhou acima disso, não tem direito à justiça gratuita. Não tem direito à justiça gratuita, pagar custas, pagar honorários periciais, todos os custos do processo. Tá bom? Litigância de má-fé. Antigamente não tinha previsão, tá? Mas vão falar, pô, Bruno, mas eu já vi aplicando lá litigância de má-fé sem previsão. Realmente tinha e o juiz aplicava da forma que ele queria. Ele achava que aquilo ali não era legal, ele ia lá, multa de litigância de má-fé para a empresa até 20%, porque ele se baseava pelo Código Civil. Código de Processo Civil. Agora, isso daí veio na reforma trabalhista, 793B. Trabalhador ou empresa poderão responder por perdas e danos em caso de uso de má-fé no processo trabalhista. Lá no texto do 793, ele cita várias. Ele restringe o juiz a falar o seguinte, ó, má-fé é isso aqui. Se não for isso aqui, não é má-fé, você inventa outro nome. Mas má-fé não é. Tá? Eu separei alguns aqui que são interessantes. Alterar a verdade dos fatos, proceder de modo temerário, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Outra coisa, exigir valor de 1 até 10%. Então a coisa agora está regulamentada. É de 1 a 10. Não pode ser 20, não pode ser 15, 1 a 10 regulamentou. Aí de acordo com o que o juiz achar, e se a parte que foi multada não achar que está de acordo, pode recorrer e por aí vai. Certo? Honorários advocatícios. Essa também é uma novidade que deixou advogados de reclamante com o cabelo em pé. Tá? Não tinha previsão na CLT antiga. Ela já era praticada isso em todas as esferas judiciais, menos na Justiça do Trabalho. Agora foi regulamentada na Justiça do Trabalho. O que é isso? Ao advogado serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Vou terminar, gente, depois disso. Sucumbência recíproca. Pode ser parcial e reconvenção, ela é vedada a compensação. Deixa eu só explicar que isso aqui é complicado. Vamos lá. Aquele exemplo que eu dei, o cara entrou com equiparação salarial, um monte de pedido e a adicional de periculosidade. Ganhou parte dos pedidos e perdeu o adicional de periculosidade. Hoje, na ação trabalhista, para entrar com a ação, ele tem que liquidar todos os pedidos. Não sei se vocês já tiveram contato, mas antes que eles colocavam dano moral, que antes não tinha limitação, tudo eles colocavam a apurar. A horas extras, a apurar, a liquidar. Hoje não pode mais. Antes de entrar com a ação, manda para o contador,
vai ver lá, de acordo com a classificação do dano moral, leve, média, grave, gravíssima, vai ter que colocar valores. Então, vai lá, o valor da ação, R$50 mil. Eu sei que sobre o adicional de periculosidade lá na inicial, estava o valor de R$5 mil. Ele achou, ele mandou para o contador, achou que era 5 mil. Então, 45 mil de verbas, os 5 mil era de adicional de periculosidade. Ele perdeu só o adicional de periculosidade, ele perdeu 5 mil. Então, ele perdeu nessa parte. Então, o juiz vai lá e fixa em 10% de honorários. Então, dos 5 mil, ele tem que pagar 500. Certo? Só que ele ganhou 45. Então, eu não posso compensar isso. Então, em vez de eu pagar 45 para ele, eu vou lá e pago 44,5. Não pode. Eu pago os 45 e ele paga os 500. Por quê? Porque isso, ao advogado, serão devidos. Eu não posso abater do crédito. Entendeu? Ficou claro? Tem condição suspensiva de exigibilidade, quer dizer, se no momento ele não tiver dinheiro para pagar, o credor, quem tem direito a receber isso, que é o advogado, tem até 2 anos para provar que ele não tem mais esse status de não conseguir pagar, deixou o status de pobreza, comprovar que a condição de suficiência deixou de existir. Por que a gente fala que isso agora também deixou o advogado reclamante de cabeça em pé? Por quê? Esse cara vai entrar com a ação, certo? As ações que eles entravam lá pedindo um monte de coisa. Eu já vi a ação pedindo até auxílio maquiagem de mulher que falava que ela tinha que, o patrão exigia que ela trabalhasse maquiada, só que ela não tinha dinheiro e a empresa não dava. Então ela gastava, sei lá, 100, 150 reais por mês de maquiagem cobrando isso da empresa. É um absurdo. É um absurdo. Mas, por que pede? Porque se perdesse, o que acontecia? Nada, eu sou beneficiário da justiça gratuita, não tem problema. Depois eu entro com outro. Entendeu? Isso aqui vai acontecer o seguinte: perdeu, paga. Não é beneficiário da justiça gratuita, você vai pagar custas, você vai pagar honorários advocatícios. Então isso vai deixar a pessoa um pouco mais cautelosa na hora de entrar com a ação. Tá? Isso acaba com a banalização, aquele cara, o famoso kit do advogado. Eu vou até falar no último slide lá, mas isso acaba um pouco com a banalização da justiça do trabalho. Aquele kit, aquele exemplo que eu dei, o cara chega no advogado reclamante, no advogado dele, né, para representá-lo. Ah, mas o que você tem? Ah, eu tenho direito à equiparação salarial. Ah, então assina a procuração aqui, dá o kit de reclamação trabalhista, né? Dano moral, equiparação salarial, já dava aquele monte de pedido. Chegava no dia da audiência, o cara nem sabia que o advogado estava pedindo tudo aquilo. Acontece de monte, inclusive aqui no metrô. Então, isso, acredito eu, tenho fé que isso vá reduzir um pouco. Não sei as ações, mas pelo menos os pedidos por ações, isso eu tenho certeza que vai reduzir. Tá? Precisamos esperar aí como é que a justiça vai se comportar com relação a isso. Nós já tivemos 2 sentenças aqui do metrô condenando em... tem uma última parte aqui que eu não li. Aqui, ó. Na última linha aqui, ó. Liquidação de sentença do proveito econômico obtido também. Isso é aquilo que eu falei. O cara, ele pediu 35 mil reais. É o caso que a gente teve aqui no metrô. O cara pediu 36 mil reais na ação trabalhista. O valor da ação, 36. O juiz, um dos pedidos que ele pediu, ele perdeu. Mas só um, o resto ele ganhou. Aí o juiz fixou o valor da sentença em 30. Ou seja, qual foi o proveito econômico que ele tentou obter? Foi de 6. Certo? Então o juiz falou, então pague 10% de honorários em cima de 6 mil. Certo? Do proveito econômico que ele estava querendo ter. Ou seja, é o que ele tentou sem ter direito. Óbvio, isso vai ter recurso, vamos ver que foi sentença de primeiro grau. Inclusive já tem até recurso, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas os juízes estão decidindo dessa forma. Alguns, outros não. Falando que ainda não se aplica, tal, isso daí vai ser uma discussão que vai perdurar aí por muito. Entendido? Bom, o último tema que eu separei aqui para falar foi a terceirização. A terceirização, ela não foi abarcada com veemência aí na reforma trabalhista, até porque a Lei 13.429, ela foi publicada esse ano e fala especificamente sobre terceirização. Passou na mídia, passou um monte de coisa, acho que está todo mundo bem inteirado nesse assunto. Mas vamos lá. Antes da reforma trabalhista, existe ainda até a súmula 331. Tá? O que ela fala?
A nova redação dela colocou o inciso 5º, ela fala sobre a responsabilidade subsidiária, tá? Que a parte, o contratante tem responsabilidade subsidiária sobre os serviços tomados. Porém, importa muito para a gente, aqui como metrô, o inciso 5º, que veio na nova redação. Olha lá o que ele fala. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, das empresas privadas. Caso, ou seja, só se evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666 de 93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregador. O que é isso aqui? A fiscalização. Isso, eu vou até aproveitar o gancho, que nós vamos publicar, inclusive, uma CI em breve, acredito que esse mês ainda, especificamente sobre esse inciso 5º, sobre a documentação, o que é, ele fala, a fiscalização de cumprimento das obrigações. O que é isso? Ele só fala aqui. Fiscalização de cumprimento das obrigações, mas o que é isso? É botar um cara lá dentro para fiscalizar? Não sei. É ver documento? Não sei. E o Ministério Público, ele lançou agora uma campanha, se eu não me engano, chama campanha Sem Calote, que ele está falando exatamente sobre isso. Lá, ele fala uma série de documentos que implicam na fiscalização do cumprimento das obrigações da contratada. Lá, ele coloca um monte de documentos, mas é um monte mesmo. Então, assim, subentende-se que aquilo, como não existe legislação, nada fala quais são esses documentos, ele está colocando lá. Então, ele coloca tudo, exatamente tudo. Então, assim, não sei se todas as empresas terão, se nós teremos, isso eu não posso dizer. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: os documentos que nós fiscalizamos, o que temos, nós temos que fornecer, especialmente para nós, aqui na nossa parte jurídica que estamos falando, para alegar que, fala assim, excelência, apesar da contratada não estar pagando aí esse reclamante, nós estamos fiscalizando. Se nós estamos fiscalizando, esse inciso 5º cabe a nós, certo? Se eu não conseguir provar que eu estou fiscalizando, eu entro, no caso aqui da exceção, não entro. Caio igual no inciso 4º das empresas privadas normais, responsável subsidiário. Tudo que for condenado em processos de terceiro e a empresa contratada não pagar, por N motivos, faliu, não compareceu e etc., nós somos condenados subsidiariamente. Eles não pagam, nós pagamos. Ou até mesmo solidariamente. Pode cobrar de quem ele quiser, que é pior ainda. Tá? Na Lei 3.419, ele traz algumas novidades que deram barulho aí, tá? Principalmente a primeira delas. Poder terceirizar qualquer atividade, inclusive atividade fim. Tá? Isso deu um barulho tremendo, fala que é precarização do serviço, quem vai perder com isso é o cliente. Bom, isso foi definido, é o que vale hoje. Tá? Então, o que isso na prática significa? Bom, eu conheço um exemplo do meu hall de amigos. Tem uma empresa de fechamento de sacada. Tá? Ele tem um escritório, qual a experiência dele em fechamento de sacada? Nenhuma. Ele simplesmente faz o seguinte, ele vai lá, entra numa concorrência de um prédio, de um condomínio, com um preço, chutar aqui, R$2.500 para fechar uma sacada. Aí ele ganha, legal, ganhou. Aí ele sai, procura no mercado alguém que fecha a sacada por 2, paga 2 para esse cara e lucra 500 em cima de cada sacada. O que ele está fazendo? Ele tem uma empresa de fechamento de sacada. Porém, ele está terceirizando a sua atividade fim, que é fechar a sacada. Só que isso ele não vai, está terceirizando. Até essa lei não poderia. Após essa lei, normal, sem problema nenhum. Certo? Tratamento isonômico. Tá? Em empresas grandes que tomam tomadoras de serviço de contratada, agora, por conta da lei, eles têm que ser tratados como empregados. Ter direito a usar o refeitório, ter o mesmo tratamento isonômico de um empregado. Tá bom? E a quarentena de 18 meses, isso daqui é importante. O que acontecia? Eu tenho uma empresa, terceirizo serviço de informática, eu
O serviço de informática é terceirizado, e aquele técnico que trabalha para a empresa de informática, ele trabalha aqui só para mim, pô, o cara é bom, eu adoro o cara. Aí eu resolvo contratá-lo. O que a gente faz? Encerra o contrato dele aí com a contratada, ou se ele fosse pessoa jurídica. Encerra o contrato. Na carteira de trabalho dele fica o encerramento no dia 5 de dezembro, contratação na nova empresa, 5 de dezembro. Contratou num dia, demitiu num dia, contrata no outro. O empregador mudou, mas ele continua sentado na mesma mesa, fazendo a mesma coisa, com o mesmo chefe, tudo igualzinho, ou seja, não mudou absolutamente nada. O que é isso? Vínculo empregatício. Não mudou nada no emprego dele. Então o que ele fala agora aqui? Ele fala o seguinte: para você desligar o cara de uma contratada e contratar esse cara na empresa tomadora de serviço, você tem que ter uma quarentena de 18 meses. Nada se falava a respeito disso. Existia uma norma do Ministério do Trabalho que se falava em 6 meses. Se falava em 6 meses, mas não era lei. Isso era uma norma do Ministério do Trabalho X. Tá? Agora está na lei. São 18 meses. Esse cara sendo contratado para trabalhar na tomadora, 18 meses. Risco de publicidade contratual. Qual é o risco? Certo? Então, só reforçando, provavelmente vai sair uma CI ainda. Qual é o risco que você falou que não foi? Qual é o risco? Unicidade contratual. Unicidade. O contrato não ser declarado extinto da contratada para você. É como se você tivesse contratado ele desde sempre. Não. Não? Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Esse exemplo que você deu? Não, é. Bom, vamos lá. Ó, eu trabalhava no Pão de Açúcar, até a Valéria falou. Lá a gente tinha bastante disso. Inclusive com empresa de TI, por isso que eu dei exemplo aqui. Eu tinha lá o contratado o Paulo ME, Paulo Informáticas ME. Só que é só ele de empregado. É ele que trabalha na empresa. Ele trabalhava dentro da minha empresa como terceiro. Tá? Eu contratava a empresa dele. Só que é uma pessoa jurídica e física ao mesmo tempo. Contratava e trabalhava na minha empresa. Trabalhou lá 10 anos. Eu pagando RPA, nota fiscal, da forma que ele me cobrava lá, eu pagava ele. Notas sequenciais, tudo bonitinho, certo? Um belo dia, o Paulo resolveu aumentar o preço, eu resolvi contratá-lo, de alguma forma eu vou internalizar o Paulo. Eu chego e falo assim: Paulo, hoje então eu vou te internalizar, pô, beleza. Assino o contrato com ele, contrato de pessoa jurídica, e bato carimbo lá na CTPS dele. Lá naquela brochura azul horrível que você falou, né? Que ano passado. Bato carimbo, empregado. Certo? O que ele vai falar? Pô, eu continuo trabalhando. Só que aí, é o seguinte, eu pagava 10 pau por mês pro Paulo. Eu estou contratando, eu não vou poder pagar mais 10. Agora tem cargos trabalhistas. Vou pagar 6. Tá? Ele é CLT, mas eu vou pagar 6. Eu não consigo pagar 10, porque isso é muito mais caro para mim. Certo? Aí o Paulo vai lá, entra com o processo e fala: pô, mas eu continuei na mesma empresa, com o mesmo empregador, só a minha onerosidade, o meu salário, que antes era pago por nota fiscal, RPA, meu salário baixou. O juiz vai falar: pô, isso daí é uma fraude. Você desligou e contratou no mesmo dia para pagar menos. Entendeu? Então torna-se um valor, um período único. Unicidade contratual. Exatamente. Vai ter direito a FGTS, tudo do período integral. Férias, 13º, tudo. Bom, gente, da questão processual, assim, é um pouco complicado de dizer, porque assim, a gente está falando de dia a dia do advogado, não é o cotidiano de vocês. Eu tentei traduzir de uma forma um pouco mais simples. Talvez alguns pontos podem ter ficado um pouco confusos, mas estou à disposição para tirar dúvidas. Eu gostaria de trazer aqui como último slide, assim, o motivo gerador da razão. O Carlos ele já passou isso no slide dele, mas acho que isso vem até a complementar, não é repetido, vem até a complementar o que já foi exposto pelo Carlos. O que gerou a reforma trabalhista foram variações de ações infundadas. Eu nem trouxe um número aí de alguns milhões aí de ações distribuídas por você, né, Carlos? 3 milhões, Saiu uma reportagem também, recentemente, passou no Jornal Nacional, que 96% das ações trabalhistas do mundo estão centralizadas no Brasil. Gente, nós estamos falando de 96% do mundo. Isso é ridículo.
Isso é ridículo. Vai falar, é Brasil. Pô, tá cheio de terceiro mundo por aí também. Tem Argentina, tem um monte de países terceiro mundo aí também que não tem esse número absurdo. Então, ao meu ver, isso daí veio um dos motivos que ensejou. Abuso do direito de ação, de mentira em juízo, impunidade. Hoje não acontece absolutamente nada. Hoje não. Não acontecia antes da reforma. Então, o cara podia ir lá, ele falava o que queria, ao seu bel prazer, o juiz não fazia nada. Por quê? Porque não tinha uma legislação para ele se apegar, para ele poder fazer valer. Hoje tem. Então, ao meu ver, isso tende a moralizar a justiça do trabalho. Crescimento excepcional da quantidade de ações, em decorrência dessas duas primeiros tópicos. Reivindicar absurdos e perder sem custos. O cara entrava o kit do advogado, que eu falei lá, o cara entrava com um kit de pedidos, 10, 15 pedidos de uma ação trabalhista, só que ele sabe que ele só tem direito a um. Ele foi lá para pleitear um pedido. Então, o cara pede tudo aí, o que virar, virou. Entendeu? E movimentação do judiciário de forma imprudente. Hoje o judiciário trabalhista ele está abarrotado. Ele não tem condições. Hoje nós estamos recebendo ações com audiência para novembro de 2018. E nós estamos em 2017 ainda, para daqui a um ano. Então o que isso significa? Eles não estão dando conta. Eles não estão dando conta do volume de ações que tem lá. Então isso tende a desafogar um pouco a justiça do trabalho. Os objetivos: recuperar a justiça, banir o oportunismo, responsabilizar quem extrapola o direito e ser justo com quem age com lisura. A reforma, no meu entender, ela não veio para acabar com o direito do trabalhador, aquele mito que foi colocado lá pela entidades sindicais, até a própria mídia. Ele veio, na minha opinião, para equalizar os direitos. Deixar todo mundo com os mesmos direitos. Empregador, você tem as ferramentas corretas para brigar. E empregado, se você de fato foi lesado, você vai receber, sem problema nenhum. Acho que também é só importante a gente frisar aqui que não adianta a gente falar, pô, a reforma trabalhista veio, agora acabou o problema. Não, não acabou. O problema continua instalado, a gente tem um passivo trabalhista gigante e nós precisamos nos conscientizar que nós, como gestores, a gente é responsável por 90% de tudo isso que acontece aqui. 90% está na nossa mão. Não é na mão do presidente, ele não está ali no tete-a-tete, no dia a dia. Quem está no dia a dia com o empregado somos nós. Então isso depende da gente. Como? Na justiça. Se eu indicar um preposto bom para uma audiência, eu consigo resolver. Se eu indicar um preposto que não está comprometido, geralmente assim, não estou falando daqui. Eu já tenho uma vida pregressa aí no judiciário trabalhista. O que acontece? O jurídico vai lá e pede um preposto para a área. Não critico, porque assim, lá na operação eu sei que é difícil. Mas se ele coloca, quem que vai mandar? Pô, tem pessoas que não faz nada, manda ele lá pra gente, não faz nada aqui, não faz nada lá. Não é assim? Não estou falando que é aqui. Estou falando que é aqui. Porque na operação, isso muitas vezes pode ser favorável, eu sei disso. Você tem 5 pessoas trabalhando, um machucado, 3 de férias, um de licença e tal. Cara, aí tem o Paulo e tem o Bruno. O Paulo é o meu melhor funcionário. Se eu tirar o Paulo daqui, quem se ferra sou eu, sou o chefe dele. E o Bruno é meia boca. O Bruno não faz nada, não contar, faz tempo que eu estou querendo mandar ele embora. Bruno, vai ter uma audiência, Bruno vai parar. E se eu tirar o Paulo, minha operação vai parar. Gente, não estou falando que está certo e que está errado. Não estou falando isso. Estou falando assim, que os problemas não acabaram simplesmente com a reforma trabalhista. Então, como é que eu ganho um processo hoje? Preposto bom, testemunha boa e defesa boa. Se eu tiver esses 3 aqui, pode ser com reforma, sem reforma, pode ser do jeito que for, eu ganho processo. Tá? Então, para a gente ter um resultado satisfatório, conseguir obter da justiça o que a gente procura, é a dedicação de todo mundo. Vocês, no dia a dia, dedicação de proposto testemunha e do jurídico de fazer um bom trabalho. Chega lá, apresentar uma boa defesa, fazer uma boa audiência, apresentar um bom recurso, etc. Então, por isso aqui que eu estou, na minha primeira oportunidade de falar com vocês, pedindo essa colaboração, tenho certeza que posso contar com vocês. Obrigado.